Amanhã. Hoje é quarta-feira, dia 24 de novembro. Eu sou Jade Filadelfa, agradeço a sua companhia aqui comigo. A gente segue junto até às 7h30. E eu começo o jornal dessa manhã falando sobre uma notícia interessantíssima para os apaixonados. Segundo dados levantados pelos cartórios da região, o número de casamentos entre os meses de janeiro e outubro deste ano aumentaram cerca de 61,7% se comparado ao mesmo período do ano passado. É claro que os empresários aí do ramo de eventos estão comemorando e os pombinhos que estão podendo realizar o sonho depois de um longo período de pandemia também se alegram. A pandemia interrompeu os planos de muitas pessoas. O curso paralisado, viagens desmarcadas, festas proibidas, a vida em marcha lenta. Foi um período difícil para todos, mas o setor de eventos sentiu com mais força o cancelamento de várias celebrações já fechadas, principalmente no que diz respeito a casamentos, que são planejados com antecedência e precisaram ser adiados. Depois de um bom tempo, com o início da vacinação, os casais voltaram a se animar para celebrarem suas uniões. Quando teve a pandemia, parou tudo. Aos pouquinhos foi liberando algumas pequenas celebrações, né? Cerimônias de casamento bem pequenas, só com os padrinhos, os pais dos noivos, na verdade, né? Só para ser testemunhas. Mas não paga custo, né? Não sustenta nosso negócio. Então foi praticamente 1 ano e meio parado. Esse ano agora, com a liberação das vacinas, é que foi liberado comes e bebes, que antes não estava tendo comes e bebes. Então muita gente evitava de fazer só pela celebração. Com o comes e bebes o pessoal está animando mais, já pode colocar um som ao vivo, já pode ter a festa realmente propriamente dita, né? Não só a celebração, mas a comemoração. Os cartórios de todo o país indicam aumento no número de oficializações este ano. Na Bahia, o incremento chega a 25% entre janeiro e outubro, o que já é bom. Mas na região, os dados apontam uma diferença ainda maior. Em 2020, foram 787 matrimônios realizados. E só nos 10 primeiros meses de 2021, 1.273 celebrações civis aconteceram. Ronaldo comemora com as agendas dos finais de semana lotadas. A expectativa é a melhor de todas, né? A procura está sendo muito grande, graças a Deus. A gente está conseguindo fechar fins de semana que fazia um evento, fazendo 3 agora. É claro que tem os reajustes, que mão de obra subiu, a alimentação subiu, a energia subiu demais. E tem que se adaptar. Tudo mudou, né? Os eventos vão ter os protocolos, vão continuar, não vai acabar, né? Distanciamento, álcool gel, por mais que a gente tenha que usar máscara ou não, mas seguindo os protocolos ainda a gente vai conseguir fazer com os reajustes. Quem está nos preparativos sentiu essa diferença depois de precisar pausar os planos durante a pandemia. Caso de Michele, que retomou o planejamento para oficializar a união este ano e preparou tudo para, enfim, realizar o sonho no próximo fim de semana. Nós estamos programando ele há 2 anos, quando foi o pedido, mas nós não poderíamos deixar muita coisa já organizada antes, porque nós estávamos cheios de incertezas de como estaria o Covid na nossa cidade, incertezas de quantas pessoas nós poderíamos chamar, incertezas de qual local nós iríamos utilizar para fazer o nosso casamento para esta quantidade de pessoas, seguindo os protocolos. Então ficou bastante coisa para a gente resolver agora nessa reta final. E como eu e meu noivo trabalhamos o dia todo, nós só tínhamos finais de semana e horários de almoço para resolver tudo. E foi bastante coisa. Eu não sabia o quão trabalhoso era organizar um casamento até organizar o meu. Porque são várias burocracias que tem que seguir, documentação de casamento civil, documentação da igreja. Então são diversas coisas que tem que organizar antes e nós não tínhamos tanto tempo para fazer isso. Mas a família dele e a minha família nos ajudaram bastante. A cerimonialista também foi essencial para dar um encaminhamento ao que nós precisaríamos fazer. E aos pouquinhos foi dando certo. E acredito que vai dar tudo certo. Estamos bastante ansiosos, mas está tudo organizado agora. E com fé em Deus vai dar tudo certo. Muitas pessoas comemorando essa movimentação no setor de eventos. Sabemos que
foi um setor que ficou parado muito tempo, como o Ronaldo disse, foram celebrações menores feitas durante o período de pandemia e somente agora, de fato, as casas de eventos estão abertas para receber um público maior e, consequentemente, faz com que as pessoas que vão se casar, os casais, consigam já planejar a longo prazo ali aquela festa tão sonhada, por isso mesmo toda essa movimentação. Nós parabenizamos aí a Michele e também ao noivo que já oficializaram em cartório a união e vão celebrar nesse próximo sábado, viu? Agora, já que a gente falou sobre os preços, né, que estão sendo reajustados, estão aumentando e para quem vai casar vai ficar mais caro, nós continuamos mas para falar sobre economia do Black Friday. A data tão esperada já é nessa sexta-feira, pode ser a oportunidade para fechar negócio se você vai casar. Mas se não vai casar, também é uma oportunidade boa para realizar compras de um modo geral. No entanto, o Procon Bahia emitiu uma nota com uma série de dicas para o consumidor ficar atento às promoções e saber identificar aí possíveis condutas ilegais por parte das empresas que estão vendendo. Contagem regressiva para as melhores promoções do ano. Em todas as lojas, cartazes anunciando descontos, em todos os sites, ofertas irresistíveis. Chegou a semana do Black Friday e quem esperou por tempos para fazer aquela compra tão sonhada, quem sabe consiga agora fechar negócio. Mas o alerta vermelho acende neste período, que aponta um aumento considerável no número de golpes e fraudes em compras, especialmente aquelas feitas pela internet. Segundo a empresa de pesquisa, nesse período da Black Friday, há um aumento de até 52% nas fraudes via internet. Então o consumidor tem que estar atento a isso e tem que ter bastante cuidado. Ou seja, evitar sites desconhecidos, que podem ser sites falsos, né, que visam apenas capturar os dados econômicos das pessoas e usar futuramente de forma indevida. É importante também desconfiar de grandes promoções, né? Há também o caso de empresas, de lojas, que exigem o pagamento antecipado da mercadoria. Então, desconfie disso. Porque geralmente esse pagamento antecipado você acaba não recebendo o produto ou às vezes recebendo o produto defeituoso, com quebra, com algum outro tipo de avaria. Claro que pela internet a tentação é grande. Os valores costumam ser mais atrativos no meio virtual do que nas lojas físicas. Isso acontece porque vários gastos com espaço físico, como vendedores e contas gerais, são reduzidos no meio online, onde o consumidor consegue o que precisa por conta própria, utilizando a plataforma da loja. Ainda assim, há vantagens em fazer compras à moda antiga, visitar o local, poder olhar e testar o produto e, se tudo estiver certo, já sair com ele em mãos. Com um detalhe a se atentar: a pesquisa de preços ainda é a melhor alternativa para economizar, pois algumas empresas costumam aumentar os valores quando se aproxima a Black Friday para conceder um desconto que parece muito bom, mas se trata apenas de fachada. O consumidor desatento, às vezes ele vê uma grande promoção e ele acaba comprando, mas pode acontecer, isso não, obviamente, né, não são todos os empresários ou comerciantes, mas pode acontecer um ou outro dias anteriores elevar esse preço dessa mercadoria e dar uma falsa impressão que está tendo um desconto grande, ou às vezes um desconto mínimo. É importante saber que, se você for lesado durante as compras da Black Friday, seus direitos estão garantidos. Se for identificada fraude ou golpe, deve-se procurar a polícia para registrar um boletim de ocorrência. Mas em um caso mais simples, pode-se formalizar a queixa no Procon para se tentar a conciliação entre as partes, sendo que a Justiça também pode ser acionada para reivindicar uma indenização por danos morais ou materiais. O Procon é o órgão técnico-administrativo do município, né? É diferente do Poder Judiciário. Por exemplo, nós aqui não podemos pegar uma causa para haver uma condenação em danos morais ou danos materiais, ou obrigar a restituição de determinado valor. A gente vai ter apenas uma audiência conciliatória. Não havendo acordo, esse consumidor ele é encaminhado para o Poder Judiciário e segue um processo administrativo que essa empresa, a depender do caso, poderá ser punida ou não. Como o coordenador do Procon falou, não são raros os casos de fraudes, de golpes, de pessoas que se sentem lesadas
em compras realizadas nesse período de Black Friday. O ano inteiro, é claro que existem situações como essas, mas durante a Black Friday, quando os preços são muito atrativos, as pessoas simplesmente abrem a porta do consumismo e querem porque querem comprar, querem pegar os melhores preços e às vezes o barato sai caro. Então fiquem atentos para compras pela internet, especialmente, tanto por conta das fraudes e golpes possíveis, quanto porque você não tem acesso àquele produto para verificar a qualidade, para verificar se ele está em pleno funcionamento ou se a roupa cabe em você. Enfim, vale pesar prós e contras da compra tanto pela internet quanto nas lojas físicas, já que você pode ir direto ali, experimentar aquele produto, testar e saber que é o que você realmente precisa, que é aquilo que você realmente quer comprar. Fiquem atentos e, em caso de necessidade, acessem o site do Procon, podem se direcionar também à unidade aqui em Vitória da Conquista, que fica ali próximo à Praça Tancredo Neves, para poder receber as orientações devidas e formalizarem também as suas queixas. Agora, se o brasileiro pode pagar mais barato durante a Black Friday, o baiano está sofrendo aí com o reajuste de gasolina, de combustíveis de um modo geral e também do gás natural. De acordo com informações divulgadas pela ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, na última semana o preço da gasolina, o litro da gasolina aqui no estado da Bahia, chegou a R$ 7,39 e a média registrada foi de R$ 6,76 se comparado aos diversos locais. Aqui em Vitória da Conquista a gente tem valores aí próximo aos R$ 7,00, entre R$ 6,95, R$ 6,98, chegando até mais de R$ 7,00 se for a gasolina aditivada, né? Então vamos acompanhando esses preços que sofreram poucas alterações nos últimos tempos. Acredito que seja também um reflexo do congelamento do ICMS pelo governo do estado. O valor referência continuou o mesmo já desde o início de novembro e vai continuar assim até o final de janeiro. Então a gente acompanha para saber se as alterações, os reajustes na refinaria vão refletir ou não nos valores pagos pelos consumidores nas bombas. Ainda segundo a ANP, os baianos também estão pagando caro no botijão de gás. Em algumas localidades, 15 cidades baianas, para ser mais exato, já registram um preço para o gás de cozinha igual ou superior a R$ 100, gente. Um botijão de gás. Em um mês acabou, a pessoa precisa para cozinhar e ainda assim tem que estar reinvestindo esse dinheiro simplesmente para comer dentro de casa, né? É um absurdo. No topo da lista dessas cidades mais caras, encontramos a cidade de Barreiras, onde o botijão pode ser encontrado até a R$ 115. Depois vem Valência e Ilhéus, onde o preço está na casa dos R$ 110. Camaçari, onde custa R$ 101. E Guanambi, Itabuna, Juazeiro, Lauro de Freitas e Salvador. Todas estas registrando R$ 100 no valor do botijão. Apenas Feira de Santana, Eunápolis, Vitória da Conquista, Irecê, Simões Filho e Jequié tiveram preços dentro da faixa dos R$ 90, dentre as cidades que foram analisadas. Os valores também subiram para o etanol, com preço médio de 5,642, e para o óleo diesel S10, que chega aí a uma média de 5,528. Nós sabemos que o reajuste nos combustíveis não afeta somente quem anda de veículo, quem tem carro, quem tem moto. Esse reajuste afeta toda a economia, já que o preço da ceia de Natal, dos produtos de primeira necessidade, mercado e outros serviços também que são fornecidos, acabam tendo seus valores, seus preços elevados, alterados, porque se gasta mais agora com o transporte. A gasolina aumenta, o diesel aumenta o valor do transporte, do custo para que essa mercadoria chegue até o supermercado e aumenta, evidentemente, o preço que o supermercado vai colocar naquele produto para vender ao consumidor. Então, é uma bola de neve que, infelizmente, a gente está aí que, infelizmente, na verdade, está passando por toda a população. Esperamos que com esse reajuste do ICMS, aliás, com esse congelamento previsto até o final do mês de janeiro, tenhamos poucas diferenças aí de valores nos combustíveis até o início do ano de 2022. Mudando de assunto, na semana passada nós noticiamos a morte de um trabalhador na cidade de Itambé. O William Pereira de Souza morreu depois de receber uma descarga elétrica enquanto realizava um reparo nos fios de internet.
Agora, a atualização do caso é que o Ministério Público do Trabalho da Bahia abriu um inquérito para apurar as responsabilidades trabalhistas pelo acidente. O objetivo é identificar quais eventuais falhas aconteceram para que esse acidente, essa tragédia, acabasse ocorrendo e acabasse com a vida desse trabalhador. A partir das informações que serão colhidas pelos órgãos de fiscalização, o Ministério Público do Trabalho poderá buscar a reparação dos danos em ajuste de conduta ou uma ação judicial, além de investigar eventuais falhas no cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho. Nos próximos dias deverão ser encaminhados ofícios aos órgãos de fiscalização, como o Departamento de Polícia Técnica, Corpo de Bombeiros e principalmente Superintendência Regional do Trabalho na Bahia. Com certeza, se houve uma negligência na segurança desse trabalhador, os responsáveis precisam responder perante a lei. Eu vou agora para um rápido intervalo e na volta receberemos em nosso estúdio a presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB de Vitória da Conquista. Vamos aproveitar o Novembro Negro para falar um pouco sobre as demandas e necessidades dessa comunidade negra, não só aqui na cidade, como em todo o país. Não sai daí, no piscar de olhos, eu estou de volta. Balanço Geral Manhã. Oferecimento Diamantina Veículos. Conheça a nova Hilux indestrutível. Nós já estamos de volta e aproveitando o Novembro Negro, vamos falar um pouco sobre essa temática tão relevante para a nossa sociedade, né? O racismo, a desigualdade racial. E para isso estamos recebendo no nosso estúdio a Bárbara Tigre, ela é presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB aqui em Vitória da Conquista e é quem vai falar um pouquinho sobre políticas públicas, sobre a situação do racismo no nosso país, que infelizmente é uma realidade, não só aqui, né? Bárbara, muito bom dia primeiramente, seja bem-vinda aqui no nosso estúdio. Bom dia. A gente sabe que nesse último fim de semana foi o Dia da Consciência Negra, né, que é um marco para relembrar essas lutas, essas batalhas da comunidade negra no país. Como é que funciona isso aqui em nossa sociedade? O Dia da Consciência Negra ele foi instituído, né, foi um movimento do movimento negro, né, uma demanda do movimento negro, em celebração à morte de Zumbi dos Palmares, né, que como a gente aprende lá na escola, foi um grande guerreiro, né, um grande defensor aí da questão do abolicionismo, né, da resistência do povo negro, porque às vezes a gente pensa que os negros vieram e aceitaram, né, durante mais de 350 anos a situação da escravidão e não é bem assim, né? A gente tem resistência desde que eles começaram o tráfico negreiro, né? Existe resistência, né, especialmente no nosso país. E Zumbi é uma das grandes personalidades desse movimento. Dandara também, né, que foi sua companheira, e tantos outros nomes aí que a gente tem. E aí o Dia da Consciência Negra, no dia 20 de novembro, ele marca uma data, mas que se abrangeu um pouco para todo o mês de novembro, né? O Novembro Negro, ele vem demandando aí políticas públicas, demandando uma maior igualdade racial, como é? Isso. Essa reflexão, na verdade, é uma reflexão que a gente precisa fazer, como diz o povo, o ano inteiro, né? Mas as datas de visibilização, elas são importantes porque demarcam um momento em que a gente intensifica atividades, a gente intensifica palestras, né? Atividades em geral de conscientização e de mobilização e de resistência também. Então, as atividades geralmente demandam pelo mês inteiro, né, todo mês de novembro, a gente reconhece como Novembro Negro, e aí diversas atividades de movimento social, de políticas públicas, educação, política de assistência social também geralmente está bem presente, né? Então a gente fala sobre as demandas, a gente recupera aí a questão de ancestralidade, a cultura negra, né, toda essa influência que a gente precisa tanto reconhecer o que a gente tem de herança, vamos dizer assim, do povo negro na Constituição do nosso país, como também de reconhecer as demandas que essa população ainda tem até hoje com relação à desigualdade racial, social, que também está historicamente atrelada à questão estrutural, né, do racismo. Muita gente às vezes pensa que porque a escravidão foi abolida,
as coisas simplesmente se consertaram. E não, durante o período em que houve o abolicionismo, eles ainda continuaram sofrendo as questões de racismo, para conseguir um emprego, para ser pago por esse emprego. Muitos se submeteram a situações humilhantes para sobreviver, né? E isso ainda, a gente ainda vê reflexos disso nos dias atuais. Isso. Eu acho que a gente precisa sempre dar um passo atrás para entender, né, de onde é que as coisas vêm. Então, assim, a gente teve quase 400 anos de um processo de escravidão, né, de um processo colonial, que colocava o povo negro num lugar de escravo, né, num lugar subalterno, e a gente tem pouco mais de 130 anos de abolição da escravidão. Então, assim, não tem como a gente superar tantos anos em tão pouco tempo, né? Historicamente é pouco tempo. Se a gente for avaliar, a gente olhar para os nossos avós, bisavós, alguns deles viveram ainda esse tempo de escravidão. Então, é muito recente. E o processo de escravidão também, o processo de abolição, na verdade, a gente aprende como se fosse um presente, né? Uma dádiva. Eu costumo sempre falar sobre isso. E, no entanto, a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel foi uma resposta a uma demanda social também. Já era uma situação insustentável, né? Tanto economicamente falando, que os países, né, o movimento internacional já era de abolição, o Brasil foi um dos últimos países a abolir, e já existia um processo interno também que era insustentável, né? Então, a Lei Áurea, ela foi apenas uma resposta, tem sua importância legal, né, histórica, mas ela foi uma resposta a uma demanda social. E aí essa questão que você coloca da desigualdade, né, da situação humilhante, da negação de direitos a essa população, ela vem antes disso e permanece, né? Porque a Lei Áurea, ela quem já tiver lido, quem tiver curiosidade pode procurar, né? Joga lá na internet para ver. A Lei Áurea são 2 artigos, né? Um artigo meramente formal e um artigo que diz, a partir de hoje acabou a escravidão no Brasil, mas não garantiu direitos, né? E a gente tinha um processo de escravidão. O que é o escravo? É um trabalhador explorado que não recebe nada em troca do seu trabalho. Então, quando essa população é retirada das fazendas e jogada nas ruas, ela não tem direito nenhum, né? Ela não tinha direito à educação, não tinha direito à moradia, não tinha renda, né? E, enfim, então você ainda tem a questão criminal, né? As leis, elas foram sendo editadas também de modo a encarcerar essa população, que a gente tem resultado até hoje. Então, curandeirismo foi definido como crime, a vadiagem foi definida como crime. Quem é que estava vadiando nas ruas, se não a população negra, que não tinha outra atividade para estar desenvolvendo, né? Não podia estar estudando, não podia estar trabalhando. Então, a gente tem um processo de encarceramento que ainda persiste até hoje, né? Se a gente olhar para os nossos dados de encarceramento, a população negra ainda é maioria até hoje nas nossas carceragens. Esses reflexos também atingem outros setores, né? O âmbito profissional, as escolas, as instituições de ensino de um modo geral. Qual é a realidade hoje do nosso país nesse sentido? A gente tem, há pouco tempo atrás, a gente teve até uma comemoração, né? De que a gente finalmente, a partir das ações afirmativas, das cotas, a gente conseguiu alcançar uma maioria preta e parda nas universidades. Mas a gente não pode discutir só acesso, né? A gente precisa discutir permanência também. E quando a gente analisa os dados de finalização das graduações, a gente não tem esse mesmo percentual. Então ainda existe essa diferença entre acesso e permanência. E a respeito do racismo, né, que vem acontecer, muitas vezes velado. A gente tem aí tanto injúria racial quanto racismo. Qual é a diferença entre essas duas questões? A diferença legal, né, até o momento, que a gente, na verdade, está até com um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional, essa semana, inclusive, a gente tem o racismo como um crime mais genérico, né, um crime cometido vamos dizer assim, para a população negra inteira, né? Então, por exemplo, quando você nega uma vaga de trabalho a uma pessoa negra, significa dizer que você nega esse acesso por ela ser parte dessa população. Então, é um crime contra aquele grupo inteiro. A injúria racial é quando eu cometo um crime direcionado àquele determinado indivíduo. Então, quando, né, a gente tem vários episódios de chamar de macaco, né, enfim, esses xingamentos, né, que atingem a honra de um indivíduo em específico, aí seria a injúria racial. Mas esse projeto que está em tramitação já foi aprovado no Senado a semana passada e foi enviado para a Câmara dos Deputados. Ele pretende equiparar, né, o racismo e a injúria racial, entendendo, né, que a injúria racial, apesar de ser cometida direcionada a uma pessoa, ela traz uma carga histórica e estrutural que é
afetar a dignidade desse grupo inteiro. Então, a gente tem esse processo de equiparação. Também existe uma diferença hoje ainda, né, antes a depender do que vai ser proposto por essa alteração, mas hoje a gente tem que a injúria racial, ela prescreve e tem uma pena menor, de 1 a 3 anos. E o racismo tem uma pena maior, de 2 a 5 anos, e é imprescritível e inafiançável. Mas, infelizmente, a maioria dos casos que acontecem são muito difíceis da gente conseguir enquadrar como racismo. Então, acaba sendo enquadrado como injúria racial e, às vezes, tem um acordo, né, tem algumas penas mais brandas. No caso da pessoa ser vítima de uma situação como essa de racismo, de injúria racial, o que ela deve fazer? Acho que a grande questão, primeiro, é você conseguir testemunhas, né? Porque é muito difícil. A materialidade do crime, às vezes, se torna muito difícil. E a gente tem uma estrutura racista também, né? Então, às vezes, você pode encontrar algumas dificuldades de levar o processo adiante. Mas você pode procurar uma delegacia, registrar o boletim de ocorrência. Se for injúria racial, é uma ação penal que você vai precisar mover, né? Então vai precisar de um advogado ou defensor público para poder mover essa ação. Se for crime de racismo, quem vai mover essa ação é o Ministério Público, porque há um interesse, né, do Estado diretamente em mover essa ação. E se a pessoa precisar de qualquer orientação também, pode procurar a comissão? Sim, nós estamos à disposição também. Qual o horário e onde é que a gente encontra a comissão disponível para atendimento? Pode entrar em contato pelo contato institucional da OAB, e-mail, telefone da própria subseção, e aí a gente vai estar dando as orientações. Nós, enquanto comissão da OAB, não patrocinamos a causa, né? Então a gente não faz o acompanhamento jurídico, a assessoria jurídica do caso, mas a gente vai poder fazer as orientações, os encaminhamentos, né, para a Defensoria Pública, para um núcleo de faculdade, enfim, a gente vai dar todo o suporte, toda a orientação necessária. Olha, eu agradeço a sua presença aqui, Bárbara. Espero que em breve você esteja de volta, porque essa é uma temática que a gente precisa sempre discutir. Não é algo novo e, infelizmente, ainda é algo longe de ser solucionado, né? Essas demandas continuam existindo, infelizmente, por um bom tempo, é provável que ainda exista, e é justamente esse bate-papo aqui que faz com que as pessoas comecem a se conscientizar para a causa do movimento negro. Muito grata, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Agora a gente sai de Vitória da Conquista e vai para a cidade de Guanambi. A prefeitura do município autorizou a realização de um concurso para a seleção de novos agentes de trânsito. O edital deve ser publicado em janeiro e deve contar com 20 ou 25 vagas a serem preenchidas. Além do concurso, a prefeitura informou que vai executar intervenções no sistema viário da cidade por meio de obras, implantação de equipamentos canalizadores e aquisição de veículos e instrumentos necessários para dinamizar a atuação da Superintendência de Trânsito. Foi determinada a compra de lombadas eletrônicas para serem instaladas nas vias de maior movimento, visando um combate eficiente aos excessos de velocidade e, consequentemente, a diminuição no número de acidentes. Então fique atento, se você desejar ingressar no serviço público ou já trabalha com trânsito, essa é uma oportunidade única para atuar na área. Só lembrando que o edital será publicado no mês de janeiro de 2022. O Balanço Geral amanhã dessa quarta-feira fica por aqui, mas amanhã eu estarei de volta para a gente matar a saudade. Então espero você nesse encontro às 7 da manhã. Fique agora na companhia da Camila Moraes, no comando do Cabralha no Ar. Tchau, tchau!